Joshua fit the battle around Jericho. Graça e paz, que o amor de Yahweh esteja sobre a vida de todos. Queridos, hoje nós vamos falar sobre homilética. Vamos fazer uma série de pequenos vídeos falando a respeito de homilética. Bom, para início, homilética, ela vem do grego, homiletike, que quer dizer falar em tom familiar. E junto com o termo homilo, a soma disso, nós temos a homilética, como conhecemos, que é a arte de escrever e expor sermões. Ou seja, compreenda isso, isso é importante. Homilética é a arte de escrever e expor sermões. Geralmente, quando você fala o que é homilética, fala assim, a homilética é a arte de pregar. Não. A homilética é a arte de escrever e expor aquilo que foi escrito, expor o sermão. Então, olha só. Tem muitos pregadores no dia de hoje que falam que quem prepara a mensagem não é pregador. E isso é uma ignorância sem precedentes, porque você precisa preparar o sermão para anunciar ele nos púlpitos da igreja. Porque, gente, o problema começa quando não sabemos dividir o que é pregar, certo? E o que é ensinar a igreja. Pregar, você prega da porta da igreja para fora. É lá fora que você prega o evangelho. Você prega o evangelho às pessoas que não conhecem as boas novas, porque o evangelho é boas novas. Então você vai chegar lá fora e vai anunciar as boas novas. Dentro da igreja, você vai doutrinar as pessoas que vieram lá de fora para dentro da igreja para conhecer melhor esse anúncio das boas novas. Então essa pessoa agora precisa saber que ela tem que mudar o comportamento, mudar talvez algumas vestimentas, mudar alguns palavreados, ou talvez todos, mudar o seu raciocínio, o seu temperamento. Então é dentro da igreja que ela vai ser doutrinada e ser discipulada para no futuro discipular outras pessoas, certo? E quem sabe alcançar a salvação. Mas pregar é lá fora. E as pessoas não têm muita coragem de pregar lá fora, porque apesar de ter um público muito vasto, é dado muito pouca atenção e não se colhe oferta na rua. Então as pessoas pregam dentro de igreja para crentes. Você pega uma igreja com 200 pessoas, você tem 15, 20 pessoas que não são crentes, no máximo, no meio dessas pessoas. Então você prega mais para crente do que para pessoas que precisam de fato ouvir as boas novas. Claro que o crente que está dentro da igreja também precisa ouvir as boas novas, porque ele precisa aprender, ele está sempre aprendendo, mas aí você já não fala que está pregando, você está doutrinando, você está ensinando as pessoas que agora estão dentro da igreja a serem crentes melhores em Cristo, ok? Bom, nós temos, eu quero começar falando a respeito do perfil dos pregadores. Nós temos vários tipos de pregadores e é interessante porque o fato da pessoa não se preparar para fazer algo para Deus ou fazer algo para qualquer outra pessoa é um problema sério em todos os aspectos. Por exemplo, você vai numa igreja, eu tenho 24 anos, certo? Que eu entrei na igreja do Evangelho Quadrangular, no Serra Dourada, em Ibirité, pastor Domingos Donizete de Oliveira, meu pastor. Posteriormente, a pastora Maria Perpétua dos Reis, minha pastora, na igreja Quadrangular também. E hoje não sou da Quadrangular não, tá? Foi só no passado. E eu aceitei Jesus. 2 anos depois, eu era obreiro na casa do Senhor. Então, são 22 anos como obreiro ativo na casa do Senhor. Não é muito tempo, mas é tempo suficiente para eu ter escutado todo tipo de mensagem e todo tipo de pregador e ter conhecido todo tipo de pastor e pregador de altar que você imaginar. Eu conheci um homem que ele era atleticano, um pastor, e quando o Atlético ganhava, esse homem chegava na igreja e era um sermão de amor, sabe? Era um sermão de você vai para o céu, você vai para a glória, mas quando o Galo perdia, esse homem chegava na igreja e falava, raça de víbora, vocês vão tudo para o inferno. Então, olha o tipo de homem que era este pregador. Ele não era dirigido pelo Espírito Santo, ele era dirigido pela influência da vitória ou da derrota do time que
que ele torcia, certo? Aqui, no caso, era o Atlético. E tem muitos pastores aí cruzeirenses que é a mesma coisa. O Cruzeiro perde, ele chega na igreja virado no giraia. Então, onde é que está a espiritualidade, onde é que está a integridade ética desses homens? Não tem falta, por quê? Falta de conhecimento, falta de ter sido bem preparado para exercer a função que está exercendo. Esses dias eu vi no Facebook uma frase que me chamou muita atenção. Falaram assim, mulher pode ser pastora? E aí alguém respondeu, olha, tem tanto homem que não podia e por que a mulher não pode ser? Eu falei, errado não está. Mas tudo bem, isso é outro assunto, é só para vocês entenderem como é que funcionam as coisas. Tem muita gente mal preparada, tanto homem quanto mulher. Eu conheço muita gente que sobe no altar para pregar e ele é aquele tipo de pregador. Olha só, vou dar aqui o estilo de pregadores, né, mais conhecidos. Você tem o pregador emissário do inferno. Quem é esse? É aquele que vê demônio em tudo. Tudo é demônio. Ele só prega sobre demônio, ele só fala de demônio, ele só fala de inferno. O negócio é esse aqui, olha, tem um encosto na sua vida. Até essa revelação, eu vejo um encosto, eu vejo uma sombra negra, eu vejo um demônio para a tua cama, eu vejo, sabe, ele vê demônio em tudo. Sabe, ele é o emissário do inferno. Tem aquele que é o da síndrome da conspiração. Sabe, vocês observaram? Pressão nisso, hein? Estão adorando demais o Bolsonaro. E olha, o nome dele é Messias. Tá entendendo lá o negócio do anticristo? Ó, um falso Messias, ó. Ele sabe, ele vê o Apocalipse se cumprindo e tudo que acontece na TV ao redor dele. Entendeu? Tem aquele que espiritualiza tudo também. Ele está andando na rua e de repente ele vê uma aranha e ele fala, isso é demônio. Aranha, bicho, tem obra de macumbaria por aqui. Está entendendo? E a coisa mais comum do mundo é você ter aranhas por aí afora. Claro que, guardadas as devidas proporções, você vai compreender se é espiritual ou não. Se ele ouve alguma coisa diferente, fala, isso é demônio. Ó, isso não é de Deus, não. Ele espiritualiza tudo. Se ele vê um gafanhoto entrar em casa, né? Tem gente que é assim, né? Cheio de superstição. Ah, isso é bênção, isso é vitória, deixa entrar, que entre mais. Então, gente, tem pessoas que espiritualizam tudo, sabe? São cheios de coisas. Tem aqueles que são pregadores da carochinha, ele só conta história, ele sobe no altar para contar história. E os contos que ele conta são contos da carochinha. São mentiras, falsos testemunhos, falsas coisas, falsas ideias que ele ouviu por aí. Já viu essas pessoas que estão pegando esses áudios da irmã não sei quem, do Apocalipse, que fala isso, fala aquilo e sai divulgando e as pessoas começam a espalhar? Tem pregadores que são assim, sabe? Ele sobe e conta aqueles contos da carochinha, conta aquelas visões mais descabíveis possíveis e as pessoas dão glória a Deus, aleluia, porque tanto o pregador como a pessoa não tem conhecimento. Tem aquele que é igual o Silvio Santos, porque ele dá dinheiro? Não, esse toma dinheiro, só que ele é animador de plateia, entendeu? Ele chega lá e levanta a mão, bate palma, pula, empurra seu irmão, toca. Ele é um verdadeiro adestrador de macaco. Ele fica em cima do altar adestrando macaco. E as pessoas ficam seguindo regras, seguindo ordens, né, comandos, que não precisa haver num culto dentro da igreja. Não, isso não é avivamento. Sabe, as pessoas falam, o culto hoje foi muito avivado. As pessoas não têm noção do que é avivamento. Olha só, o avivamento pode acontecer individual ou coletivamente. Tudo bem, pode acontecer um ato de avivamento no culto? Pode sim, no culto pode, um culto ali agora pode acontecer um ato de avivamento. Só que o ato de avivamento, ele traz efeitos duradouros e até permanentes. Mas aí houve um culto de avivamento. Aí o culto acabou, o avivamento acabou junto com o culto, as pessoas vão para casa da mesma forma ou pior. Volta às mesmas práticas, então não houve avivamento. O avivamento ele traz mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança na situação toda ao redor. O avivamento autocontagia. Quando você ouve falar da história dos avivamentos, você fala assim, olha, um homem conseguiu ganhar 100 mil almas. Um homem mudou a história de um país. Um homem foi usado para mudar a história de um continente. Isso é avivamento. Sabe? Há mudanças tão grandes que a notícia se espalha pelo mundo. Olha, no Brasil está havendo um avivamento. Aí fala assim, o Brasil é o país mais avivado do mundo, porque é o maior país das Américas, cristão e pentecostal, como se ser pentecostal fosse ser avivado. Não, ser pentecostal é só um segmento do cristianismo protestante. Temos os evangélicos, temos os batistas,
temos os tradicionais, temos os pentecostais, temos agora os neopentecostais. É só segmento, e ninguém é mais avivado que ninguém. Não existe isso. Então tem muitos pregadores que sobem no altar, dando esse falso entendimento de que ele é avivado, que ele é avivalista. Meu querido, avivalista é o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, ninguém aviva nada, não tem avivamento em lugar nenhum. Abacuque falou com Deus, falou assim, ó, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a torna conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. Ele falou o quê? Levanta homens para avivar a obra, né? Falou, Senhor, aviva a tua obra. É Ele que aviva a obra. Quando Ele quer, como Ele quer. Mas aí nós temos os animadores de plateia, os traficantes de influência, os magos, né? Que fazem aquele show de hipnose, de indução. E muita gente cai nesse negócio e etc e tal. Bom, mas que tem poder, tem. Que o Espírito Santo age. Que há operação de milagres, isso sem dúvida, eu não estou questionando isso. Eu estou questionando aqui o comportamento de alguns pregadores. E qual é o problema mais sério, gente, dentro dos cultos hoje, na minha opinião? Olha só, na homilética, certo? Você vai preparar um sermão. Vamos lá. Você vai preparar um sermão, certo? E esse sermão, ele precisa ser audível e entendível. Ou seja, quando você for expor o sermão, ele tem que ser audível e entendível. Audível e entendível, certo? Audível e entendível. Você vai pegar e vai falar algo que as pessoas consigam ouvir e que as pessoas consigam entender. Se você preparar um sermão que as pessoas não conseguem ouvir o que você está falando e não conseguem entender o que você está falando, você falhou na sua missão de expor um sermão. O sermão, gente, tem pessoas que pegam o microfone, certo? E você tem dois tipos, hoje é muito comum, né? Tem vários tipos de pregadores, mas tem aqueles que são mais marcantes. Por exemplo, eu conheci o pregador Glória a Deus, Aleluia. Como é que é esse? Ele fala assim, então Jesus, Glória a Deus, Aleluia, foi na boda, Glória a Deus, Aleluia, e lá, Glória a Deus, Aleluia, faltou o vinho, Glória a Deus, Aleluia, então, Glória a Deus, Aleluia, chamaram o mestre de sala, Glória a Deus, Aleluia, faltou o vinho, Glória a Deus, Maria falou, não, Glória a Deus, Aleluia, vai lá, faz o que ele mandar, Glória a Deus, Aleluia, Jesus falou, Glória a Deus, Aleluia, e aí você ouve 2 horas de mensagem, sendo que meia hora de texto e 1h30 de Glória a Deus, Aleluia. Quando você chega em casa e pergunta, como é que foi, que mensagem pregou hoje? Foi Glória a Deus e Aleluia, você só lembra disso. Você tem o pregador do soluço. Ele pega o microfone, encosta na boca, pega fôlego, aperta o diafragma e solta aquele baita daquele, sabe, soluço assim, ó. Então, aí, glória a Deus. Sabe? Um esforço desnecessário para passar a mensagem, não consegue passar a mensagem. Está entendendo? A mensagem tem que ser audível e entendível. E tem aquele que parece que está cantando hardcore, sabe? Parece que é cantor de banda punk. Você não entende nada. E você ainda fica assustado. O que será que ele falou? Então, queridos, a mensagem ela precisa ser audível e entendível. Se o sermão não te proporcionar uma boa audição e um bom entendimento, o pregador falhou na exposição do seu sermão. As pessoas hoje falam, por exemplo, eu ouvi certa vez não, pouco tempo atrás, um pregador falar que esse negócio de pregar teologia, isso não ajuda ninguém. Quando você ouve um pregador falar isso, 2 coisas você vai conseguir entender. A primeira, ele é ignorante. A segunda, ele é animador de plateia. E se a plateia que ele anima aprender, ele perde o lucro dele. Ele perde, as pessoas param de bater palmas para as palhaçadas e mentiras que ele fala, que ele conta. Entendeu? Para de acreditar nas loucuras que ele inventa. E ele faz aquela propaganda ministerial, sabe? Não, eu estou há 15 anos no mesmo ministério. Gente, e daí? E daí? Ministério salva alguém? Ministério leva alguém para a glória?
Glória a Deus que tem ministérios, são ministérios seríssimos. Glória a Deus por isso. Agora, isso não dá camisa para ninguém, isso não torna ninguém maior ou melhor do que ninguém não, meu querido. Placa de igreja é tão bom que ela fica do lado de fora. Então, uma pessoa que depende do ministério para ser alguém na mão de Deus, essa pessoa está vinculada ao ministério. Se amanhã o ministério dissolver, ele dissolve junto com o ministério. Porque ele não está em Cristo, ele não está na videira verdadeira, ele está na placa da igreja. Você tem que estar na videira verdadeira que é Cristo. Ele é a videira verdadeira. Você é um galho, e se você é um galho nessa videira, você me dá fruto nessa videira. E não em placa de igreja, essas coisas são bestas, são besteiras. E tem pregador que faz essa propaganda ministerial, esse marketing ministerial, desnecessariamente em cima do altar, às vezes para desmerecer outra pessoa, porque conhece, sabe alguma coisa da pessoa. Tem gente que usa o microfone como uma metralhadora para metralhar as pessoas, para agredir, para mandar indireta, para, mandar sugestão. Nada disso é pregação, nada disso é anunciação do evangelho, da boa nova, nada disso vai trazer edificação. Compreenda uma coisa, o nosso Messias, o nosso Cristo, ele tinha a maior preocupação dele era na transformação do caráter das pessoas. O timbre de sua mensagem era mudança de caráter, mudança de vida. Então a mensagem tem que trazer transformação. O nosso Cristo ele não pregava para transformismo, ele pregava para transformação. Havia uma transformação. Hoje o que nós temos nas igrejas são transformismos. As pessoas chegam na igreja, elas pulam, elas roubam, elas plantam bananeira, ela dança num pé só, ela voa, ela fala em línguas estranhas, ela profetiza, ela sai toda suada, a maquiagem bola toda, vai com pano de saco, vai com touca de saco, vai com meia de saco, sapato de saco, vai todo de saco. E aí o que acontece? Tem todo aquele transformismo no momento, mas não há transformação. Quando ela sai da porta da igreja para fora, aquele transformismo é só transformismo mesmo, ela se desce daquilo ali e ela volta a ser quem ela era antes dela entrar na igreja. Então o evangelho tem que ser pregado para transformação. Quando você ouvir um pregador subir no altar e falar que teologia não presta para nada, acredite, ele é ignorante. E se apertar um pouco, eu vou dizer que ele é burro. Por quê? Porque a palavra teologia deriva do grego theos, Deus, logia, lógica, ou seja, lógica de Deus, ou conhecimento de Deus, ou doutrina de Deus. Está entendendo? Explicação de Deus. Quando você fala que você não gosta de teologia, você está dizendo que você não gosta de ter o conhecimento a respeito do seu Deus. E é a palavra que fala que você deve conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Então, quando você ouvir alguém falar isso, é porque é gente preguiçosa, que não gosta de estudar, que não gosta de ler, que não gosta de se informar, que está satisfeito com o que tem, porque sobe no altar, faz barulho e tem um monte de gente indo atrás desse barulho, é igual Carnaval da Bahia. Ligou a guitarra na caixa de som, a caixa de som está ligada no trio elétrico, a multidão junta ao redor. E é barulho, entendeu? Então é mais ou menos isso. Sai trem! Então é isso, gente. Tem muita gente que é igual a população, sabe, na época do carnaval. Tocou música no trio elétrico, a multidão se junta ao redor. Entendeu? Para poder acompanhar aquela música. E é aquela alienação. Albert Einstein, ele falava uma coisa no livro dele, Como Eu Vejo o Mundo. Ele fala uma frase que eu guardo a minha vida toda. Ele falou o seguinte, olha, o ser humano que marcha a som de tambores não necessita de um cérebro humano, a sua vértebra te basta. Então, uma pessoa que marcha a som de barulho, ela não precisa pensar, basta ter só a vértebra, porque vai só usar a vértebra para dançar, né? Vai ser adestrado ali mesmo, então ele só precisa da vértebra. Aí, levanta a mão, põe a mão na cabeça, belisca o irmão, faz careta contra o irmão, puxa o cabelo do irmão, põe a mão na cintura, dá uma rebolada, e os crentes obedecem. Eu pergunto, onde é que está a anunciação para mudança de caráter nesse tipo de trabalho? Fala, não, mas isso é um trabalho para envolver as pessoas, meu querido. Vou falar para você uma coisa. O evangelho não chegou aonde chegou com os crentes do passado adressando macaco, não. O evangelho chegou aonde chegou até aqui, a palavra propagou até aqui, com homens e mulheres cheios do Espírito Santo que pregavam da forma correta. Pregavam como? Preparando o sermão, oravam, preparavam, estudavam o texto, se dedicavam a ensinar de fato o evangelho. Pastor, mas como é que se prepara um sermão
de forma adequada. Não tem muita coisa, é só você seguir alguns passos. O que acontece? São muitos passos aplicados, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fico admirado, na verdade, até hoje, a forma como os presbiterianos, né, são orientados, são ensinados a preparar um sermão. O irmão estava conversando comigo, o missionário Sidney, e ele falou o seguinte: olha, ele vai pregar, e ele escolhe o texto bíblico. Aí, se for no Novo Testamento, ele pega a Bíblia, ele pega o texto em grego, no original, e ele traduz, tem que traduzir o texto, ele traduz o texto. Depois que ele traduzir o texto, ele vai pegar o manual bíblico, a concordância, vai olhar um ou duas diferentes para ver a avaliação dos teólogos, né, dos professores, e aí ele vai preparar o sermão em cima daquilo, sabendo sobre o que ele vai falar. Ele vai pegar algumas outras referências, mas se ele pegar outra referência gritante que chame mais atenção, ele vai de novo pegar no original, vai traduzir bonitinho, vai estudar, vai pegar livro, vai pegar manual, e ele vai ter um sermão preparado para anunciar às pessoas. Ou seja, ele vai pegar um sermão que foi plenamente preparado dentro do conhecimento. Só que o que acontece? Leonard Ravenhill, no livro Poquetar do Pleno Avivamento, ele falou uma coisa importante: olha, um sermão preparado na mente atinge a mente do homem, mas um sermão preparado na alma atinge a alma do homem. Quando fala de preparado na alma, muita gente fala que assim, não é só você ficar abrir a Bíblia que Deus dá isso mesmo. Não, isso não é preparar sermão. Fala preparar na alma. Como é preparar na alma? É quando você põe sua alma naquilo que você está estudando. É quando você põe o seu coração na ideia de que aquilo que você está estudando vai trazer benefício para o próximo. Quando você coloca o seu coração aqui e fala: olha, eu vou pregar esse sermão, porque esse sermão aqui vai trazer mudança de vida para as pessoas vão ser transformadas. Mas nem fala assim: olha, eu vou pregar isso aqui porque o pessoal vai ao delírio. Quando eu prego isso, o povo grita, o povo pula, o povo clama Jesus, o povo clama meu nome, o povo fala que eu posso voltar, o povo fala que está com saudade de mim, a fila é quilométrica para poder orar, é até cansativo, mas fazer o quê? É a unção que Deus me deu. Aí a pessoa prega para se exaltar, ela prepara o sermão na mente para atrair a ideia para ela, a visão para ela. Sobe no altar cheio de arrogância. Eu preguei não sei aonde, eu preguei ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Gente, explicar para você uma coisa. Quem tem que te apresentar é o Pai. Você até pode se apresentar, tudo bem? Meu nome é João, eu sou pregador, eu sou escritor, sabe? Eu sou professor, eu publico livros, eu sou compositor, eu sou poeta. Você pode fazer a sua apresentação também, não é pecado. Mas tem gente que ele quer chamar a atenção do culto das pessoas toda para ele. E a atenção não pode ser para o pregador, a atenção tem que ser para Cristo. O pregador não roube a adoração que é de Cristo. Não afane, não puxe para você. Você vai ter problemas. Deixa a adoração a quem pertence a adoração. O próprio Cristo falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não cabe a você ficar puxando a adoração para você, chamando a você, exaltando a você mesmo. A Bíblia fala que você deve se vangloriar na vitória do seu irmão e não na sua própria. É na do irmão. Dá testemunho: tem um irmão que eu conheço que é uma benção, tem um pregador que eu conheço que é uma benção. Eu faço questão de exaltar os irmãos que eu conheço, que são bons pregadores. Eu falo: fulano é estudioso, fulano conhece, tem muito conhecimento, quem dera. Tem uma entrevista, tem na verdade um boato, não sei se é verdade, muitos anos, isso é anos, sabe? Quase 100 anos de boato ou mais. Que alguém entrevistando Albert Einstein, falou assim: Albert Einstein, como é que é ser um gênio? Ele falou: pergunta isso para o Nikola Tesla. Eu não sei se isso é verdade, mas você pensa bem, Albert Einstein é considerado até hoje um dos homens mais inteligentes do mundo, na história. Mas tinha Nikola Tesla, que não foi tão famoso em sua época porque puxaram o tapete dele, mas Nikola Tesla, na época dele, já havia inventado a conversa por telefone celular. Pasme com isso, já tinha inventado meios de se viajar para fora do planeta na época dele. Ele é o inventor da energia contínua, entendeu? Da energia alternado contínuo, não recordo agora. Havia uma briga entre ele e o outro, energia contínua e energia alternada. E Nikola Tesla era um homem acima da média. Ele é o desenvolvedor da teoria Vortex, sabe? Do número 3, 6, 9. Depois você estuda sobre Nikola Tesla, é interessante. Ele decifrou a matemática da criação. Ele falou: olha como Deus criou as coisas.
a partir do número 3, 6 e 9. Gente, é interessante a teoria de Tesla. Quando você tiver a oportunidade, procure Nikola Tesla. Muito interessante. Ao invés de você ficar no Facebook vendo fofoca e discutindo, vai estudar um pouquinho sobre Nikola Tesla que você vai aprender muito. Bom, enfim, nós espirrei, estou com o nariz passando um bocado de poeira, tá, gente? Foi um poeirão aqui agora mexendo nas coisas e estou com o nariz irritado. Mas eu não vou cortar o vídeo por isso não. Vamos lá, todo mundo espirra. Olha, então nós vamos aqui para o corpo do sermão agora aqui, para você entender. Primeiro, eu, no caso, né, como sou um pregador devocional, eu vou colocar aqui, ó, eu oro, tá? Eu escolho o texto, tá? Orei, escolhi o texto, agora que eu escolhi o texto, eu vou para o culto. Cheguei no culto, começa assim, eu leio o texto, eu tenho a introdução. Tem pessoas que gostam de dar tema, então vou colocar aqui, ó, primeiro, introdução. Você lê o texto, você vai para a introdução. Aí, segundo, você pode colocar aqui o tema, falar o tema da mensagem. Depois da introdução, você fala o tema da mensagem. Certo? Mas se você não quiser tema, dá tema para a mensagem. A maioria das pessoas não dão tema para a mensagem. Você pode ir aqui para a primeira parte, que é levar as pessoas, ou melhor, levar a igreja para dentro da história. Terceiro, trazer a história para dentro da igreja. Quarto, você vai concluir. E quinto, você encerra com apelo, oração, o louvor, ou o que vir na sua mente para você fazer. Então vamos lá. Você orou, primeiro eu oro, depois escolho o texto, aí continuo orando, a oração faz parte de tudo, você vai ler o texto. Lê o texto, vem aqui, ó, leio o texto. Lê o texto. Agora vem a introdução. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Você tem que escolher o texto de acordo com o tema do trabalho da igreja. Por exemplo, o culto é de libertação. Você não vai falar sobre vitória financeira. O culto é de libertação. Você não vai falar de vida sentimental. Você fala de libertação. Você pode até falar de libertação na vida sentimental, sim, mas, sabe, guardar as devidas proporções. Tem pessoas que vêm com um assunto errado. Por exemplo, eu tive num congresso de missões, um ministério que é muito grande, um ministério pentecostal antigo, talvez não, o primeiro ministério pentecostal do Brasil, aí você já sabe de quem eu estou falando. E esse congresso foi feito num ginásio, sabe? Um ginásio enorme. E lá o pregador foi falar de missões, e eu fui ansioso para ouvir o pregador. Ele falou, o pregador era muito bom, congresso de missões, eu apaixonado por missões, fui para lá. Chegou lá, o camarada me abre a Bíblia no livro de Salmos e pregou um texto que nada tinha a ver com obra missionária. Sabe? Nada tinha a ver com obra missionária. E eu fiquei pensando, gente, olha a estrutura disso aqui. Olha o dinheiro que gastaram para fazer esse evento. Alegando que é para investir na obra missionária, mas a gente sabe que o dinheiro não vai para a obra missionária, coisa nenhuma. Né? De cada 100 reais que você doa, quando eu dava oferta para a obra missionária, no início da minha inocência, eu pensava que o dinheiro que eu dava ia para o mundo missionário. Então eu dava com muito prazer. Quando eu descobri que 70% ficava na igreja, na subsede, na nacional, na diretoria, na secretaria, não sei aonde, eu nunca mais dei uma oferta de missões em igreja nenhuma. Nunca mais. Eu tinha um prazer em ir na igreja, culto missionário, porque o missionário está na África, morrendo, sofrendo, os muçulmanos querem sacrificar a família do missionário. Eu ia lá, 100 reais, 200 reais, 50 reais, 300 reais, 10 reais. Aí um dia eu descobri, né, quando eu fui para a liderança, comecei a ver os relatórios de missões,
Eu entendi, peraí, de cada 100 reais que eu dou, 18 reais chega na mão do missionário. Por isso que o missionário está sempre passando necessidade. Ainda dá dinheiro, mas ele nunca acaba a necessidade. Por quê? Porque o dinheiro fica mais por aqui mesmo. Aí paga grupo de louvor, paga pregador caro. Gente, compreenda uma coisa aí, vocês, vou deixar uma dica aqui, abrir um parêntese aqui, tá? Na nossa ação de homilética, para falar o seguinte, ó. Se você faz um congresso de missões, um culto de missões, e o pregador cobra para ir no culto de missões, já começou errado. Leva na igreja pessoas que querem falar de missões, que são apaixonadas por missões e que vão ensinar sobre missões. Quer um conselho? Liga para Jocum, em Contagem, e fala assim, olha, eu estou fazendo um culto de missões, eu queria o apoio da Jocum, nós não temos condições de pagar um pregador, mas a gente vai ajudar no que for preciso. A Jocum manda missionário, manda pregador, manda professor, ainda arrasta a gente para dentro dos cursos dela para enviar missionário pelo mundo afora. Gente, é maravilhoso, investe dessa forma. Porque você pegar e ficar sustentando parasita de altar, é difícil demais isso. Corta esse negócio, corta. É errado dar oferta para o pregador? Não é errado, não. Oferte, abençoe o pregador. Abençoe. Ele saiu de longe às vezes, está ali pregando, está cansado. Deus sabe como é que está a vida dessa pessoa. Ele está ali assim mesmo, com força, com vontade, sabe, pegando o resto de energia que tem ali naquele altar ali, anunciando o evangelho. Às vezes está endividado até aqui, às vezes está passando necessidade em casa, acabou de pregar, abençoa ele, oferta. Mas se você fazer um culto de missões e você quer falar sobre missão, o pregador que for pregar, que fala aqui assim, gente, eu respiro missão, eu suo missão, eu urino missão, eu custo missão, eu choro missão, e cobra para pregar, essa lágrima dele é de crocodilo. Não dá moral, não. Deixa ele para lá. Missão, sabe, se você é um pregador, se você é um missionário de verdade, gente, você jamais vai cobrar para fazer aquilo que é o seu chamado, que é falar de missão. Tinha que ser um prazer, você se sentir honrado. Olha, eu sou um missionário e vou pregar num congresso de missões. Aí você me cobra o olho da cara para pregar. Aí vem outro lá, esse grupo de louvor, um grupo de louvor missionário. 5 mil para cantar na sua igreja. Missionário, meu querido, quem está lá no campo. Que às vezes a igreja prometeu mundos e fundos, pode ir que nós vamos dar salário, vamos ajudar, e aí de repente aconteceu alguma coisa, a igreja não pôde mais ajudar. Eu falei, irmão, vem de volta. Ele falou, não vou de volta não, porque eu amo esse povo, vou ficar aqui, o Senhor vai providenciar, e está lá até hoje, batalhando, lutando. Às vezes o ministério nem teve a dignidade de avisar para ele que não ia ajudar mais. Simplesmente parou de ajudar, ele está lá, sobrevivendo aos trancos e barrancos. Então, meu querido, sabe, vamos separar bem as coisas. Então, voltando ao assunto de homilética, certo? Nós temos a introdução. Eu vou pegar aqui um texto que eu gosto muito, que é o texto do meu ministério, que é João, capítulo 21, versículo 9. João 1, 29. É o texto que eu vou escolher aqui para simplificar a situação. Bom, eu li o texto. E tendo Jesus descido em terra, e tendo os discípulos descendo ali em terra, o achou quem? Jesus, sentado à margem da praia com brasas de fogo, um peixe sobre as brasas e pão. Tem tradução que está só peixe sobre as brasas, mas tem umas que falam um peixe sobre as brasas. E pão. Bom, eu posso chegar e fazer a introdução de duas formas. Eu posso chegar e fazer, porque tem texto que te oferece condições de fazer uma introdução maravilhosa, mas tem texto que ele é muito limitado. Então você precisa usar de inteligência, de conhecimento, de astúcia para poder você enriquecer a sua introdução, se você, quer fazer um negócio. Porque a introdução, ela é importante para prender a atenção das pessoas ao que vai ser pregado. Dependendo de como for a introdução, as pessoas não vão se interessar muito pelo restante. Agora, se a introdução for boa, as pessoas se prendem ao resto. Pessoal, se já começou assim, o negócio vai terminar bom. Porque bom é o fim das coisas. Então, se já começou bem, vai terminar melhor. Concorda? Então, vamos lá. O que é que eu posso falar? Olha, gente, Jesus havia falado para os discípulos, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus morreu. Havia promessa da ressurreição, mas eles ficaram incrédulos. E o que é que eles fizeram? Ao invés de ir pescar homens, como Jesus ensinou, eles voltaram às práticas antigas, foram pescar peixes. Está cheio de pessoas por aí, meus irmãos, voltando às práticas antigas. Por quê? Porque em algum momento a sua fé foi abalada, a sua esperança foi danificada, então essas pessoas voltam aos mesmos hábitos, os mesmos velhos costumes. Mas aí Jesus foi de encontro a elas, e Jesus se manifestou. Então o que elas fizeram? Nós temos que sair daqui, temos que pôr o pé em terra.
E aí elas foram lá, puseram os pés em terra, e o que é que elas encontraram? O próprio Cristo, com um banquete preparado, brasas de fogo, um peixe sobre as brasas e pão. Ali tinha lugar para eles se esquentarem, tinha lugar para eles se alimentarem com o próprio Jesus. Jesus preparou um banquete à margem da praia para eles e tal, e começar a pregar. E eu posso fazer a introdução de uma forma diferente. Você tem que ser criativo, porque você vai estudar. Por isso é importante você preparar sermão. Você vai estudar, você vai ler, você vai ter ideias, o Espírito Santo começa a te revelar. Então, o que eu posso fazer aqui? João 21:9. Aí eu posso falar assim, olha gente, fala assim, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 9. E eu começar, gente, no meu caso, tá? O Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, é para mim um dos evangelhos mais importantes, porque é o evangelho da minha conversão. A primeira vez que eu abri uma Bíblia e li, foi em João capítulo 8, e nunca mais esqueci esse texto, e nunca mais eu deixei de ler o Evangelho de João. O Evangelho de João é importante para mim, porque ele já começa dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não recebeu, mas todo aquele que o recebeu, deles poder serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne e do sangue, mas do Espírito. No capítulo 2, ele vai a uma boda, e nessa boda era um casamento, como muitos casamentos do dia de hoje, a alegria, a representatividade do vinho, da alegria, do sabor, do cheiro, da cor havia acabado, só restava água, mas Jesus estava na festa, estando ele na festa, ele devolveu a cor, o cheiro, o sabor. No capítulo 3 ele fala que é necessário nascer de novo. No capítulo 4 ele faz a primeira missionária do Novo Testamento, a mulher no poço de Jacó, a samaritana no poço de Jacó. No capítulo 5 havia uma festa de judeus, mas Jesus se deslocou para um lugar onde havia um poço chamado fonte, um poço chamado Poço de Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Ali jazia uma multidão de enfermos que esperava as águas se moverem pagamente. Eles ficavam ali naquele culto pagão, esperando a água se mover para serem curados. Mas naquele dia a água da vida estava ali, aquele homem foi curado depois de 38 anos enfermos. No capítulo 6 ele multiplica pães e peixes. No capítulo 7 os seus irmãos não creem nele, mas ele ignora, porque no capítulo 8 levam diante dele uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Insistem para ele decidir se ela deveria ser apedrejada ou não. Mas ele fala que não tem um só pecado, atira a primeira pedra. Todos largaram as pedras, a começar pelos mais velhos. Por quê? Porque os mais novos copiam a atitude dos mais velhos. E então ele falou, mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou? Ela disse, não, Senhor, tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. Oh, glória a Deus. No capítulo 9 ele cura um cego. No capítulo 10 ele é o bom pastor, porque é o bom pastor dá vida para os seus ovelhas. E no versículo 10 ele fala, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. No capítulo 11 ele ressuscita Lázaro e diz, olha, não tinha dito, mulher, que se creres verás a glória de Deus? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. No capítulo 12, ele entra em Jerusalém e ele é ovacionado. As pessoas pegam folhas de palmeiras, com palmas na mão, gritando Hosana, Hosana. Deitavam suas roupas no chão para que ele passasse por cima, montado num jumentinho, e cantava Hosana, Hosana, Hosana. No capítulo 13, ele ignora completamente aquela ovacionidade, toda aquela... Ovacionaram ele. Agora no capítulo 13, ele se ajoelha e lava os pés dos apóstolos em sinal de humildade. No capítulo 14 ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, crê de Deus, crê também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Irei vos preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Alguém perguntou, como vamos saber onde tu vai? Como saberemos o caminho? Versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai se não for por mim. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. O galho que está nele dá fruto, é limpo para que dê mais fruto, que não é arrancado, lançado no fogo para ser queimado. No capítulo 16, ele apresenta e promete o Espírito Santo. No capítulo 17, ele ora por si e pelos seus apóstolos. No capítulo 18, ele é traído e preso. No 19, ele é crucificado e morto. Mas no 20, ele ressuscita para a glória de Deus. E no 21, ele aparece ali, às margens, com brasa de fogo, um peixe sobre as brasas de pão. Bom, guardadas as devidas proporções, certo? Porque no culto você que é mais eloquente, ou você que é mais solto, que é mais agitado, você pode transformar isso num festival, certo? Mas são duas maneiras de fazer a introdução. A maneira A, que eu falei, aquela explicação neutra, e a maneira B, que é uma coisa mais empolgante. Como não tem muito o que falar no texto, então eu peguei todo o livro de João para fazer uma introdução que agitasse as pessoas, que chamasse a atenção das pessoas para o que eu tenho a pregar em João 21. Então agora vamos lá. Levar a igreja para a história. Eu tenho que levar a igreja para dentro da história. Primeiro. Gente, é o seguinte. Aí eu posso aplicar, depois dessa introdução
maravilhosa, né? O que eu faria ali, gente, pensa bem. Você está lá no lugar dos apóstolos. Você é seguidor de Cristo, está lá. Sendo perseguido, humilhado. Seu porto seguro é o seu mestre, o seu ajudador, o seu ensinador, o Senhor. Você viu ele curar, você viu ele ressuscitando Lázaro, você viu inúmeros milagres acontecerem, mas agora ele morreu. E parece que no ato dele morrer, tudo o que ele realizou foi sepultado com ele. Você não consegue acreditar no que aconteceu, você não consegue entender o que aconteceu e você não sabe o que fazer. Então o que é que você sabe fazer de melhor? As coisas que você fazia antes de conhecê-lo. E aí você volta às mesmas práticas anteriores. Mas ele é o Deus da misericórdia, ele vem de encontro a você onde quer que você esteja. Você voltou para a prostituição, ele vai lá na prostituição encontrar você e falar, eu ressuscitei. Você está onde? Você está lá no vício, ele vai lá no vício encontrar você e falar, eu ressuscitei. E aí você dá segmento desse timbre, dessa leva, e você vem aqui, ó, trazer a história para dentro da igreja. Hoje não é diferente. Quantas pessoas voltaram para as práticas antigas? Aqui eu usei um pouco da de cima aqui, que era para ter usado embaixo, tá? Quantas pessoas voltaram para a prática antiga? Quantas pessoas, eu não fiz a pausa, né? Esqueci que eu estava ensinando e eu já adiantei o negócio. Então, você pode chegar, olha, quantos de nós que num momento de desilusão, num momento de frustração, abandonamos tudo e voltamos para a vida antiga, voltamos a ser violentos, voltamos a beber, voltamos a mentir, a jogar, a mexer com prostituição, com pornografia. Quantas pessoas fizeram isso porque frustraram, porque em algum momento ele depositou a sua crença e na hora que ele precisou, parece que o Senhor virou o rosto para ele. Mas ele está indo de encontro hoje, onde você está aí na cadeira, ele está indo hoje de encontro, lá na sua casa, seu filho desviado, a sua filha que está aí, ó, largada nas drogas, ele está indo de encontro, ele vai falar, ei, eu não esqueci de você não, eu ressuscitei por você, eu ressuscitei para que você possa viver. Então você vai, sabe, fazer esse panorama e vai enriquecer mais. Isso aqui é só uma pequena demonstração de como você vai fazer. E aí você vem para a conclusão, entendeu? E aí, meus irmãos, eles chegaram na areia. Quando você pisa em terra, quando você sai do balanço da água, do barco que está ali, ó, balançando, vai para lá, vem para cá, você então pisa em terra firme, porque você encontrou com ele no meio do mar, ele foi no meio da tribulação, se manifestou a você e você decidiu voltar e pisar em terra. E quando você pisa em terra, quem você encontra lá? Ele. E você encontra ele com brasas de fogo, ó. Vou colocar aqui, ó. Brasas, peixe e pão. Você encontra ele com brasas, peixe e pão. O que significa o Biratã? Ele tem para você um ministério alicerçado no Espírito Santo, nas brasas de fogo. E essas brasas têm que servir para quê? Para resultado. Que resultado? Peixe. Peixe fala de quê? De pescaria. E o que ele falou? Vai vir a mim, eu vos farei pescadores de homens. Então peixe simboliza aqui as almas que você vai ganhar com a unção, com o poder que vai ser derramado sobre você. E o que é pão? Pão é alimento, pão é palavra, tem que ter palavra. Então, meu querido, o alicerce de um ministério bem sucedido são brasas de fogo, peixe e pão. Todo ministério tem que estar alicerçado nesses 3 pilares: brasas, peixe e pão. A unção do Espírito Santo, o poder do evangelismo e missão e a palavra de ensinamento. Tem que ter resultado. Peixe é resultado, é cura, é resgate de almas, é visita a presídios, visita ao hospital, cultos debaixo dos viadutos. O ministério tem que estar alicerçado. Eu conheço poucos ministérios assim. Tem uma igreja chamada Igreja Deus Faz, que fica ali em Venda Nova, na rua Piratininga, no bairro Piratininga. Acho que a rua é Guaracatuba, um negócio desse, do lado da igreja católica ali. A igreja da pastora Meire, entendeu? Falar para você, é um dos poucos ministérios, é ela e o apóstolo Abraão Carvalho. É um dos poucos pastores de igreja que eu conheço que a igreja tem brasa, peixe e pão. Tem poder do Espírito Santo, tem resultado e tem palavra. Entendeu? Fala da palavra da parte dela, do esposo e dos seus obreiros, não se vem de fora não. Que tem muito adestrador de macaco que vem de fora, só faz zoada, conta mentira e sai por cima da carne seca ainda. Então o que acontece? Brasa de fogo, peixe e pão, o ministério tem que estar alicerçado nesses 3 pilares. E são poucos ministérios que estão alicerçados nisso. Então se você chega no ministério, tem brasa de fogo, mas não tem peixe, não tem pão, Jesus não está no negócio. Chega no ministério, tem brasa de fogo, tem peixe, mas não tem pão, Jesus não está no negócio. Ah, tem brasa de fogo, tem pão, mas não tem peixe, Jesus não está no negócio. Tem peixe, tem pão, não tem brasa, Jesus não está no negócio. Os 3 pilares são esses. Ele só está no negócio, que ele só prepara o negócio completo.
Então, essa é a conclusão. E você fala, você que está aqui e você precisa ter um encontro com Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Ou então, você pode pegar e falar assim, mas ó, Pedro, tem alguém aqui que quer voltar, quer reconciliar, quer aceitar Jesus? Ou você fala assim, gente, pega o violão aí, bora fazer um louvor. E faz um louvor. Então, a conclusão e a finalização é você agradece a oportunidade e devolve a palavra. Bom, gente, isso aqui foi um trabalho pentecostal, tá? Então, você pode pegar um outro texto, né? Isso aqui é só para te dar um link aí de como você começar a preparar seu sermão e pregar, tá? Mas isso aí não é obrigado você fazer dessa forma, e nem eu estou só te dando uma dica. Escreva e separe por tópico, estude os tópicos, e você vai ver o tanto que você vai enriquecer seu sermão, porque você vai começar a lembrar de coisas. Gente, é interessante, quando você prepara um sermão, você lembra de trecho de música, você lembra de livro que você já leu, de situações que você já viveu na vida, você lembra de um professor que você nem lembrava mais que existia, de algo que você assistiu, um filme que você assistiu, de uma cena que você presenciou, e tudo isso serve para enriquecer o seu sermão, porque a Bíblia é a única fonte de pesquisa. Quando você for preparar um sermão, tenha em mãos, aqui ó, tenha Bíblia, manual bíblico, concordância, e outros livros, certo? Livros, revistas, sabe? Você pode pegar livro de Nietzsche, de Albert Einstein, de Nikola Tesla, você pode pegar livros cristãos também, livros de teologia, livros também de história cristã ou de doutrina cristã. Você pode pegar livro de parapsicologia, de ufologia, romance. Você pode ler o que você quiser, porque conhecimento não ocupa espaço. Pega, lê, estude, e com certeza você vai conseguir preparar um sermão muito dinâmico e cheio de conhecimento. Tem gente que acha que sermão com conhecimento tem que ser sermão chato. Por quê? Porque, infelizmente, tem muito pregador que ele é chato demais. Ele tem conhecimento e ele quer mostrar todo o conhecimento dele em 40 minutos. Isso não vai acontecer, meu irmão. Então, você tem que preparar o sermão e deixa sempre uma deixa. Olha, isso eu falo depois, isso não é outra oportunidade. Você tem conhecimento? Beleza. Isso é ótimo, mas você não precisa ficar se exibindo ou ficar querendo mostrar ou fazer muito bom. Você quer fazer bom demais e termina fazendo ruim, termina estragando a mensagem. Porque começa a dar muita explicação. Parece aquele personagem da Praça Nossa. Você gosta de tudo explicar nos seus mínimos detalhes. Aí ele começa a ser detalhista demais. Porque o processo era assim. Aí quando ele acaba a introdução, já acabou o tempo de mensagem. Entendeu? Então, não adianta. Então, olha só. A mensagem, o que eu quero que você leve hoje para casa é o corpo do sermão, como você prepara o sermão, e isso aqui, ó. Audível e entendível. Audível e entendível. O sermão tem que ser audível e entendível. As pessoas têm que ouvir e têm que entender. Se ela não ouvir o que você está falando, você está falhando. Troca o microfone ou fala melhor. E se ela não entender o que você está falando, piorou. Ela vai ouvir, mas não vai entender, então não adianta. Então tem pessoas que às vezes vai ensinar e fala tanta coisa desnecessária que não adianta. Eu lembro que eu fui num culto e o irmão, ele soltou uma rajada de línguas e ele falava, aí, não, deixa lá, mas você vai falar, meu Deus, ele falava, aí falou, ô irmãos, até aqui me permitiu o Senhor. Eu falei, gente, ele foi aonde? Não teve nada. O outro chegou e entregou revelação, profecia para um, para outro, para todo mundo. Aí falou, irmãos, o tempo já não nos permite mais, mas Deus trabalhou essa noite. Não teve mensagem. Não teve palavra. A palavra precisava ser pregada e não foi pregada, não foi anunciada a palavra como deveria. Gente, dentro de igreja, você deve falar. Olha só como era o culto na sinagoga.
o pregador, né, o anunciador, o ensinador, o professor, o mestre, o rabino, né, naquele dia, o doutor da lei, alguém entregava para ele a escritura, ele abria, lia, fechava, todo mundo se sentava e ele se sentava também, porque falar em pé dá impressão de pressa, então ele se sentava e ele falava pacientemente a respeito do que ele leu, para que todo mundo pudesse entender, porque a maioria das pessoas eram analfabetas. De cada 100 pessoas, você tirava aí uma ou duas que sabiam ler e escrever, diferente de hoje, que quase todo mundo sabe ler e escrever. Hoje, quando você chega na igreja, tem 200 pessoas, você talvez tenha uma ou duas que não sabem ler e escrever. Naquela época era o contrário. Você tinha uma ou duas que sabia ler e escrever. O público de hoje não é analfabeto ou ignorante como o de antigamente. E tem pessoas que querem tratar o povo de hoje como o povo de antigamente, como ignorantes. E o pior é que o povo de antigamente não queria ser tratado como ignorantes, mas eram ignorantes. E os de hoje não são ignorantes, mas querem ser tratados como ignorantes, são burros. Então, meu querido, assim eu encerro neste momento aqui esse vídeo. E no próximo nós vamos continuar a falar de homilética. Amém? Jesus abençoe a todos. Até a próxima.